seja muito bem-vindo a mais um programa do podcast Joycast. E hoje temos mais um convidado, aquele convidado, o homem, o polêmico, ele mesmo. Sabe de quem eu tô falando? Fernando, o homem. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pelo espaço. Antes de tudo, eu quero parabenizar vocês. Espaço maravilhoso, muito top. E eu acredito que aqui, não só comigo, como outras pessoas que já vieram, é um espaço onde as pessoas podem falar o que pensam, o que sentem, abordar todos os assuntos. Parabéns mesmo por toda a equipe e parabéns. E aqui eu quero dizer que você pode ficar à vontade, né? Uma coisa que a gente não fala aqui, que a gente é proibido de falar, é palavrão. Mas aqui você tem total liberdade para falar aquilo que você pensa, seus projetos, os seus sonhos, a sua história. E a primeira pergunta é, Fernando, né, meu amigo, né, que conheço há muito tempo, congregamos juntos. Conta para mim um pouco da sua história, como que começou o Fernando, né? De onde que veio e até onde chegou. Cara, até uma pergunta um pouco difícil de responder, mas assim, é, a gente começa a perceber a mudança do nosso comportamento a partir do momento que você começa a ter visão sobre as coisas. É lógico que amadurecimento ele vem com o tempo, certo? E a partir desse momento que você se amadurece na vida, você começa a ter uma percepção de muitas coisas com ângulos diferentes. Então você faz uma transição de adolescente para um homem, né? E eu comecei a perceber tudo a partir do momento que a minha mãe saiu de onde a gente morava, né? De um determinado lugar. Apesar que eu já morei em diversos lugares, mas assim, referente a trabalho, tive que começar a trabalhar cedo. Eu acredito que assim como muitos, o pessoal que me conhece sabe que a minha vida foi sempre trabalhar, não tem nenhuma outra palavra para definir aqui agora. E, e é isso, César. É, tem uma visão muito polêmica, como você disse. Eu não consigo ver as coisas assim de maneira é, como se fosse uma brincadeira, principalmente se tratando de coisa séria. Não dá para você fingir e romantizar qualquer tipo de situação e ficar calado. E é o que eu não consigo fazer. E eu acredito que é por esse motivo de ser tão polêmico, como você acabou de dizer, né? E é isso, cara. Tá, mas vamos por partes, que eu tô vendo que o homem tá querendo vomitar aqui. O negócio é por partes, calma. Então vamos lá. Como começou a história do Fernando, de onde veio, entendeu? E como que veio parar no Jacira? É essa a pergunta. Então vamos Calma, lá, vamos por vamos lá. partes. Tá, beleza. Apesar de ter nascido em São Paulo, eu tenho raiz mineira, então, tipo assim, parte da minha criação foi em Minas, uma cidade bem pequenininha chamada Pedra do Anta. De lá que meu falecido pai, que Deus o tenha, era. A minha avó, tenho tios, tenho primos nesse lugar. Só que um belo dia eu vim para cá a passeio, para São Paulo. Eu nasci aqui, a minha mãe em um certo período, em um determinado período, foi para lá com meu pai, os dois se separaram. E em um passeio que eu vim para cá, eu acabei ficando, que foi ali na antena da Record, no Guarapiranga, foi até, inclusive, onde eu nasci, né? No bairro onde eu nasci. Mas eu tenho esse meio a meio, meio mineiro, meio paulista. Apesar de ter nascido aqui, parte da minha criação foi em Até Minas. pelo sotaque também, tem um Tem um sotaque mineiro. sotaquezinho aí que carrega, que eu gosto muito, e é isso. E aí veio parar no Jacira? Determinado tempo depois, a minha mãe se envolveu num relacionamento, que foi aonde a gente veio parar aqui. E embora diga-se de passagem, é um lugar que eu aprendi a gostar, aprendi a amar e não trocaria por outro lugar, não. Mas veio direto pro Jacira ou passou por outros bairros primeiro? Não, não, nós viemos direto para o Jacira. Apesar de naquela época ter sido um período difícil, né? Que a gente morava de aluguel, moramos em diversos lugares de aluguel, é uma fase muito ruim. Eu acompanhei algumas partes Então, você também. acompanhou parte disso daí, mas tem aproximadamente aí uns 20 anos, acredito eu. Foi bem naquele período, nós era tudo molequinho, Uhum. conhecemos na igreja Deus Amor, né? Frequentávamos juntos, cantamos juntos,
Tinha uma Então, banda, tinha nós tinha uma uma banda banda junto. naquela época, É, como Zaqueu. Chegava na igreja, era como Zaqueu. era mesmo, engraçado, né. Era O não, mas o Batista, tempo né, era bom. O tempo era Batista. excelente, Eu eu já falei pra parar com esse é, você lembra? é, Dodô. Isaac. Nossa, muito top, muito top. É Não, bom não, era relembrar bom. isso. Isso é uma parte nossa que a gente tem que começar com, sabe, E com essa cara, leveza. Vamos aquela começar. foi a melhor fase. Eu acredito que foi uma das nossas melhores fases, que, apesar de ser meninos ainda naquela época, tipo assim, a gente tinha sede de sair, você lembra das vigília? Sim, lógico, Saía do né. Jacira a pé, ninguém tinha uma bicicleta, ia a Ia pé nas vigílias, ia para o o Horizonte, ia para os Horizonte, para lugares, todos os subia aquele lugares. morro, ainda fazia ainda umas bagunças, ainda É, batia no portão, é a fase, é a subir fase. correndo. Gente, é isso, esse é o espírito da É, coisa, entendeu? Isso aqui é uma amizade sólida, né, se é muito tempo nós se conhecemos, mas, hoje vocês vão conhecer o Fernando, né, quem ele é, o outro lado da moeda, entendeu? Então a segunda pergunta, né, como nós vamos por parte, sabemos que você é filho da Morena da Entrega, né? E tem ali um ponto ali no Ayumi, né? Um ponto de entrega. E eu quero você conta um pouquinho da história do Papaléguas, né? Que se diz o grupo. Eu até trabalhei com eles uma época também. Como começou, entendeu? Como chegou até hoje, entendeu? Conta pra gente aí como que funciona aí o Papaléguas. agora vai ser polêmico. Ai, Jesus amado, mas vamos lá. O homem é polêmica, hein? É, vamos lá. Eu tinha saído de um serviço, que nesse lugar eu era maître, e Buffet, naquele, né? em um buffet, exato. Você trabalhou lá comigo, Trabalhei naquela também. época também. Eu trabalhava nesse buffet e após sair de lá, eu estava na minha terceira parcela de seguro-desemprego. Aí uma senhora me liga e fala assim de manhã. Eu não sei se foi a inauguração no domingo, eu não me recordo exatamente, porque nós estamos falando de 11 anos atrás. Ela me liga e fala assim: Ô Fernando, você tá com seu carro parado aí? O mercado que inaugurou aqui tá precisando de entregador, tá todo mundo atrás de entregador, tá? O pessoal do Jacira, eles estão habituados em utilizar desse serviço Sim. para levar suas compras. Tá precisando de entregador, só que não tem carro. Aí eu virei para ela e falei assim: Ô, posso falar nome? Não falo? Fica à vontade, é com Acho que é você. legal não, cara, não vou falar não. Falei assim: Ô Fulana, é, eu não vou não, porque geralmente esse pessoal aí, esse serviço, tem envolvimento de polícia. Os caras que dominam a segurança do mercado, geralmente dominam essa questão aí de entrega rápida. Aí ela falou: ah, tá bom, porque tá lotado, estão precisando de carro aqui, procurando carro e não tem carro. E eu voltei a dormir. Nesse período, a minha mãe e eu morávamos em 2 cômodos. Quando chovia, que aquela casa, quando a gente saiu do aluguel nesse período, que isso aí foi, sei lá, eu acredito que 2 anos depois a gente saiu do aluguel, construiu essa casa, eram 2 cômodos e um banheiro. Meu, era um palmo de água e de barro que entrava dentro da minha casa. Eu já cheguei a dormir, César, por Deus do céu, não sei se você, nesse período que a gente fez essa mudança, de que saiu do aluguel e foi para nossa casa, que a gente entrou às pressas, porque o dono da casa tinha aumentado o aluguel, nós estamos falando aqui de R$ 350 naquela época, que estrepava qualquer mãe de família, né? Tipo, trabalhando, ganhando um salário Dinheiro, é mínimo naquela. dinheiro. É muito dinheiro. Resumindo, nesse período, quando chovia, chovia mais em casa do que do lado de fora. Era um palmo de água e barro que entrava para dentro da casa, porque ela foi construída de fundo. E eu dormia, por Deus do céu, não quero sair daqui se eu estiver mentindo, cara. Por cima de 2 pallets que eu colocava e o meu colchão na cozinha. Porque os meus irmãos dividiam uma cama com a minha mãe. Minha mãe não tinha relacionamento E e a casa fazia era cheia de gente. exatamente. E eu estava na minha penúltima parcela de seguro-desemprego. E aquilo ficou batendo na minha lata. Falei, caramba, velho, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu tinha uma Santana Quanto. Falei, cara, eu vou me arriscar. Desci com essa Santana Quanto. Quando eu chego lá, eu comecei a abordar pessoas que eu conhecia, que me conheciam, né? E tava dando certo. Começou a dar certo isso daí. Falei, meu, vou ficar aqui.
tipo, 10 entregas, R$ 100, que as entregas Sim. eram a partir de 10. Só que aí, um segurança veio e me abordou. Eu falo o nome do segurança ou não? É com você, é tudo O Zé Carlos. Naquela época era o Zé Carlos, o Zeca, da GCM, para quem conhece, todos aqui de Jacira conhecem, região conhece. O Zé Carlos me abordou e falou: Ó, você não pode ficar aqui dessa maneira. Você tem que falar com o gerente, alguma coisa lá, para eles terem um controle de quem está aqui, do que estão fazendo, porque se acontecer qualquer eventual situação, já sabem aonde vão. E assim foi feito. Ele não conhecia o Zé Carlos, não sabia nem quem era o Zé Carlos, o Jacira. Assim ele foi e me levou até o gerente, que pegou ali a minha CNH, né? O documento do carro. Acredito eu que naquela época, eu não me lembro muito bem, mas acredito que ele tinha tirado uma xerox daquilo dali para ter um controle. Por quê? Todos que estavam chegando ali com os carros, estava pegando o pessoal e estava levando para as casas. Fazia o valor que queria, estava uma verdadeira bagunça. Aí beleza, até então. Ele falou assim, ó, agora você pode ir lá fazer as entregas. E assim eu estava fazendo. Batia na casa, voltava pro supermercado. Ia nas casas, voltava. No segundo dia, que veio o auê da situação. Veio um pessoal de outro determinado mercado, que fazia o mesmo serviço, e falou comigo que já tinha quem estava dominando aquela situação da entrega. Principalmente, e que já tinha até os entregadores escolhidos, né? E que eu, infelizmente, não ia poder ficar ali. Aí eu rebati, eu falei, ué, mas o gerente deixou eu ficar aqui, pegou meu documento, tirou. Não, mas não interessa. Você vai ter que sair. E como quem me conhece sabe quem é o Fernando e como é o Fernando, não é querer dar uma de bravão aqui. Já deixando bem claro, machista, longe de mim. Mas é uma pessoa que se posiciona diante de fatos. é a personalidade, né. É uma personalidade, exato. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas esse é o Fernando. Tem os seus Hum, méritos, né. exato. Aí começaram a querer me ganhar no grito. E eu comecei a ignorar esses caras. Meu, não tô nem aí para o que estão falando, vou continuar porque o gerente me deu o aval e somente ele poderia me tirar. Ah, que vai ter que sair, que vai ter que sair, ficou nesse auê. Passaram-se mais ou menos, isso no segundo dia, passaram-se mais ou menos umas 2, 3 horas após essa abordagem dessa equipe de pessoas, me veio um ex-candidato do Jacira. Eu vou falar, cara, Então fala, porque aqui é o eu vou Fernando. falar. Quem conhece o Fernando sabe que não tem papas na O língua. Cícero Costa. Pronto. Todos conhecem no Jacira. Se quiser colocar o pi, coloque. Se não quiser também, para mim é indiferente. Porque eu não estou mentindo. Então não tem para que eu correr, né? Aí veio esse rapaz, esse senhor, e começou a fazer uma listagem de quem ia ficar e quem não ia ficar. E nessa lista, ele tirou meu nome, ele riscou meu nome. Eu fiquei pistola com aquilo, para não falar palavrão. Sim. Falei, mas conversei com o gerente, não, mas não é o gerente que manda nisso daqui. Sou eu. Ele já me apresentou dessa forma. Então ali já houve uma azia entre eu e ele. Porque posterior a isso, ele falou que as pessoas que fossem ficar ali, naquela época, iriam pagar R$ 600 para ficarem ali. Eu falei, Mesmo mas sendo do lado de fora do mercado. não, isso no estacionamento do mercado. Ah, tá. No estacionamento do mercado. E que estariam destinadas apenas 4 vagas para entregadores. Sim. E eu ia ficar numa lista de espera. Porque, meu, aquilo ali virou um auê, cara. Todo mundo queria. Ou seja, para deixar bem claro, no começo você estava dentro do Eu mercado, estava dentro do mercado. certo, No primeiro e no segundo dia. certo. Até aproximadamente umas 6 horas. 6, 7 horas da noite. Aí ele foi e me jogou para uma lista reserva. E eu fiquei louco com aquilo. Imagina, o cara na penúltima parcela de seguro, casa recém-construída, entrando água, barro, móveis esqueça que a gente não tinha nada, entendeu? Aí eu fui e falei com ele, mas R$ 600 para ficar aqui, qual o benefício disso? Vai ajudar na manutenção do carro, no combustível, tem alguma. Não, é só para ficar na vaga. Só que, como eu estava oprimindo ele nas perguntas, ele só falou assim: amigão, você está falando o quê? Ó, já vou arriscar seu nome da lista. Ele pode não lembrar disso, mas eu me lembro. Eu me lembro. E não estou mentindo aqui. E pode colocar eu de frente a frente, que o papo vai ser reto da mesma forma. Aí ele vai e me risca dessa lista.
Aí o que que eu fiz, cara? Aí eu comecei a ficar com a mente bugada. Eu falei, caramba, agora lascou-se. Acabou. Se eu estava na reserva, eu já não tô mais. Deu azia aqui, azedou pro meu lado. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou abordar as pessoas que eu conheço, até eu conseguir um outro trampo, porém do lado de fora. E foi o que eu fiz. Fui para frente do mercado. E ali surgiu a entrega, cara, diante de uma injustiça. Só que aí, esse rapaz ele estava no poder ainda como vereador, que aí é onde começaram as perseguições, né? É, quando não vinha a GCM, vinha a Guarda de Trânsito. Quando não vinha a Guarda de Trânsito, vinham os caras da Rocan, que inclusive um desses virou meu amigo, tenho no Facebook, tipo assim, um cara gente boa pra caramba, que no dia foi lá e conversou comigo, e para todos que vinham, tanto Guarda de Trânsito, GCM e sucessivos, eu explicava a mesma versão. Ó, aconteceu isso, isso e isso, e por este motivo eu estou aqui. E estou aqui porque eu estou desempregado, estou com o carro parado, mercado foi recém-inaugurado, lotado, os caras lá de dentro não davam conta, e eu abordando pessoas que eu conhecia. E para todos que eu explicava a mesma versão, sem entrar em contradição, os caras ouviam e iam embora. Aí o que, que aconteceu? Eu abordando essas pessoas que eu conhecia, o negócio começou a fluir. Porque começou a formar fila do lado de fora. Tipo, eu ia em uma entrega eu sozinho, e quando eu voltava, já tinha 8, 10 pessoas. Como que essas pessoas iam esperar até eu ir em determinado lugar? Se eu fosse no Santa Júlia, era papo de 15 minutos, 20 minutos, indo e voltando. Então, tipo assim, ninguém estava com essa Uhum. paciência, e nesse período não tinha Uber. Não Sim, existia sim. Uber ainda. Aí foi assim, cara, fui pro lado de fora, eu vendo que eu não estava dando conta, eu convidei um amigo nosso, Ezequiel. Sim. Convidei o Ezequiel, ele trabalhava colocando sarjeta na rua, ele e o cunhado dele. Falei, Ezequiel, cara, tá super funcional isso daqui, dá uma moeda. Naquele período ali, César, acredito eu que no horário que eu falei com ele, eu já estava ali com R$ 250 no bolso, tanque de combustível cheio, com o carro era gasolina. Falei, meu, pode vir que aqui é negócio, cara. Aí que eu entendi o porquê de toda aquela queda de braço ali para quem dominava e quem não dominava. Lucrativo. É bastante lucrativo. Aí ele falou: Ó, vamos fazer o seguinte, eu já estou insatisfeito com esse negócio aqui, eu vou pedir as contas e vou para aí. Dá certo mesmo? Eu falei, cara, pode vir. Pode vir. Ezequiel ficou comigo lá mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3. Se não foi mais, que eu não consigo memorizar Eu essa cheguei a questão pegar de essa tempo. época ainda. Consegui trabalhar com você. É. Aí ele foi, viu que era negócio e a gente foi crescendo. Foi crescendo. Mesmo tendo essas investidas de um cara aproveitando de poder público para prejudicar outra pessoa, foi dando muito certo. Por quê? Para cada cliente que vinha, a gente explicava a situação do que ia acontecer, do que estava acontecendo, e as pessoas, ah, mas é assim? Então, tipo, aí a gente ganhava, Abraçava. abraçava a nossa causa. Aí ganhávamos credibilidade diante disso, e assim a gente foi avançando, de passo a passo, até chegar no que é hoje. Beleza, tem muita coisa ali que precisa ser colocada no lugar, porque tudo hoje é uma questão de investimento. E hoje eu não tenho essa condição de investimento, assim como a minha mãe. E detalhe, você tirou a sua mãe do serviço ou ela que decidiu vir? Então, a minha mãe foi o seguinte: quando a gente viu que os clientes somaram essa proporção toda, de chegar lá, tipo, saía em uma entrega, quando voltava tinha 8, 10 pessoas, e Uhum. ganhou essa proporção, eu virei para o Ezequiel e falei assim: Ô Ezequiel, vamos fazer o seguinte, cara. A minha mãe acabou de sair de uma padaria, onde ela trabalhava ali perto da Juscelino, no Itaim, e a minha mãe está desempregada. Vamos fazer o seguinte: eu chamo ela para ela fazer a organização dessa fila, e no final do dia a gente dá uma porcentagem para ela, um qualquer para ela, eu e você. Ele não demorou. Por quê? Quando a gente saía e voltava para entrega, o pessoal estava se degladiando para falar quem era na vez. Ah, porque eu cheguei, porque quando você estava no porto. Começou a virar uma confusão de pessoas. Sim. Então, para ter uma organização, precisava de alguém. Tinha alguém para colocar ordem. Aí foi aonde eu chamei a minha mãe, entendeu? Porque a minha mãe estava desempregada. E a minha mãe, não é querer falar, não, porque é minha mãe, mas ela com o povo, com o público, a entrega sem morena da entrega não é entrega. Porque o pessoal chegava lá procurando cadê a morena, não cadê o entregador Fernando. Sim. Portanto, o nome dela foi se alavancando por esse motivo. Ela sabia lidar com o público. É do povão, ela, né? A artista é Exatamente.
Exatamente, Achei demais. é uma pessoa que não vai ficar andando de saltinho e de coisa e tal, é sempre de Havaiana. Eu fico possesso com a minha mãe. Faça um desafio. Você pode dar um tênis zero para minha mãe que de qualquer determinada marca. Ela não vai usar. Vai ser sempre Havaiana. Falando isso por demagogia, não. Longe de mim que eu não preciso disso. Mas ela não, eu não lembro, eu não me lembro. Eu tenho 37 anos. Eu não me lembro a última vez que a minha mãe usou tênis. Então, tipo assim, uma pessoa Bem lembrado, bem percebido, porque eu mesmo pode eu ver. nunca vi ela de Você tênis mesmo nunca vai não. ver ela de tênis. E eu desafio qualquer pessoa que estiver vendo isso aqui. Não, eu desafio qualquer pessoa. Quem viu a minha mãe de tênis ou de sandália é sempre de chinela havaiana. Malemar, quando é uma festa, alguma coisa, ela põe e lá mesmo ela tira, porque ela leva o chinelo. Tá entendendo? Então foi, para não sair não perder o fio da meada, foi dessa forma. A gente trouxe a minha mãe, aí depois eu comecei com, como ela ficava exposta ao sol, período de verão, eu consegui um guarda-chuva de praia, esses guarda-chuvas, guarda-sol, né, na Guarda-sol. verdade. Um guarda-sol de praia, que foi onde eu coloquei numa massa de concreto, Deu e certo. ali ela ficava recrutando o pessoal que saía de dentro do mercado, que fazia uma fila, obedeciam aquela fila, e ela ficava ali para não ficar exposta ao sol o dia todo. Aí depois fui para uma tenda de que eu comprei até no Tenda, para você ter ideia. Uma ala lá que vendia esses negócios. Naquela época eu acho que eu paguei 270 ou 370 numa tenda, que para mim já tinha arrancado meus olhos da cara. Caro pra cacete. Só que aí vinha o vento e levava ela lá pro outro lado. Tinha dia que chegava lá no ponto, em dia de chuva, essa chuva torrencial, que é de verãozão, essas fortes Sim. mesmo, tava minha mãe lá segurando a tenda, pra tenda não ir embora. A gente amarrava ela no alambrado do muro, né? Um muro do mercado, e ela ficava do lado de cá mesmo na chuva segurando pra tenda não ir embora. Eu falei, não, nós temos que sair disso aqui, cara. Não, não, não. Ah, mas que se colocar a cobertura, a prefeitura, que não sei o que, cara, pode vir quem for. Eu já estava sendo castigado de tantas brigas naquele lugar que eu acabei desafiando a lei do Jacira, né? Que se você for olhar é, no rigor da lei, tipo, não pode ficar colocando coisa na calçada, construção em calçada. Então, tipo, tem umas regrinhas Sim, aí sim. que eu não vou saber falar a fundo, mas existem umas regras que em calçada não pode ter determinado tipo de construção. Aí eu só finquei os ferros lá, de um lado e do outro, compramos uma lona lá, juntamente com os meninos da entrega, porque todos ajudaram, e eu sou muito grato a quem passou por ali, porque aquilo ali foi o esforço de cada um, E eu sou um entendeu? deles, hein. E É, você é eu estou muito feliz por um isso. deles, e foi assim. Só que, sabe o que eu queria falar aqui também, cara? Sim. Teve um belo dia que, diante dessas brigas, César, era todos os dias tinha briga. Aonde tem dinheiro Entre os entregadores do Paparéguas e os entregadores lá e de os dentro. entregadores lá de dentro. Por quê? Eles debaixo das asas do nosso antigo vereador, que graças a Deus, né, aquietou o facho, é, ele se sentiu no direito de ficar barrando o pessoal lá em cima. Tipo, muitas das vezes o pessoal conhecido nosso queria passar para fora para ajudar a gente, mas eles ficavam, não, porque lá é clandestino. Não, porque lá é clandestino, já falaram que a gente roubava do lado de fora. Quantas vezes? Você trabalhou lá, você sabe disso. Quantas e quantas vezes? Ou eu nunca vim aqui porque falava que sumia pó de café, sumia pacote de arroz. Cara, Era como mesmo. que você vai roubar em um lugar que todos os dias você vai buscar o seu ganha-pão? O Lidando com máximo o que público. acontecia era as pessoas esquecerem algumas coisas e Ex mesmo assim a gente fazia questão de devolver. Exatamente. E outra, quantas e quantas vezes a minha mãe já tirou do bolso dela, porque depois de experiências e experiências, né? Muitas das vezes o pessoal esqueciam coisas dentro do mercado e falava que esqueceu Esquecia dentro dentro do do nosso carro. carro. O que, que a minha mãe fazia? Ah, você esqueceu o quê? Ah, foi meu papel higiênico. Meu, quantas pessoas ligaram atrás de pacote de papel higiênico? Como que você esquece um pacote de papel higiênico num porta-malas de um carro? Não, É, é difícil. inacreditável, inacreditável. E quantas vezes a minha mãe já tirou do bolso dela para devolver o papel higiênico, mesmo não estando nos nossos carros? Aí, a partir das experiências de muitas cobranças, né? De que esqueceu, de que aqui não tá, que ficou aí mesmo, a gente começou a pedir nota. A nota que a pessoa comprou. Ah, tá aqui nessa. Então calma aí, vamos lá dentro para ver isso daí.
ia dentro do mercado, ficou aonde? Ficou no caixa do mercado. A pessoa ali desatenta numa situação ou outra, acabava esquecendo no caixa. Porque lá o pessoal tá passando, 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 porque E a essa quer essa zerar a essa fase fila. eu não cheguei a pegar não, da nota de dentro do Porque foi. mercado. Então, isso aí foi depois de 4, 5 anos, depois de ter apanhado muito dessa situação. Calma aí, tem alguma coisa errada. Se não tá no nosso carro, tem que estar lá Não, e dentro. lembrando que no começo mesmo, a entrega, eu era dessa época, era R$ 4. É, Vocês acreditam nisso? Para R$ 4. você era R$ 4, e isso porque lá dentro era R$ 5. A gente colocou R$ 4 só para Nossa, poder cara, ganhar nossa, eu não clientela. gosto nem de lembrar, meu Jesus, vou falar pra você. Nossa, cara, como pode, né? Hoje tá quanto? Vai, tipo, você pode falar assim, né? Pode, né? Posso, porque devido aos aumentos de tudo, manutenção, combustível, eles estão saindo no Jacira em geral, não sei se no supermercado Barbosa, eu acredito que sim, porque antes de tudo nós fizemos uma reunião para padronizar esses valores e não ficar, mas lá embaixo tá isso, mas aqui tá X. Sim, Então ficou a R$ 17. padrão. Agora tá Padrão, em um raio de 1 quilômetro. Assim, eu falo um raio de 1 quilômetro porque, tipo assim, aos extremos, né? Tipo, a Analândia 2, por exemplo, tá os R$ 17. É, Jardim do Éden, no início, R$ 17. Então vai mudando de acordo com as distâncias. Então, para o Santa Júlia já é outro valor, e assim em diante, Vera Cruz, Horizonte, né? Então vai mudando de acordo com a distância. Mas padronizado aqui no Jacira mesmo tá R$ 17. Então, pessoal, agora eu quero que o Fernando olhe para aquela câmera ali e fale para os nossos telespectadores para onde você quer ir, entendeu? Para onde que eles levam, entendeu? E esse é o Papaléguas. O Fernando é o fundador, né? Se hoje tem quantos entregadores hoje? Cara, hoje nós estamos em 7 entregadores, 7 tá? entregadores disponíveis para você da região do Jacira, aonde você precisar. Então, Fernando, é com você. Fale com eles aí para onde você quer ir, ou para onde vão os pessoais, entendeu? Para onde que tem disponibilidade de ir, entendeu? Não, não, a gente não tem fronteira, tipo, se tratando de você fala em Em referente a corrida, corridas. é. Não temos, porque ali a gente abrange todo tipo de corrida. Por exemplo, minha mãe precisa de ir numa consulta dia tal, você leva? A gente combina valores, né, Sim. de levar e trazer, e assim a gente faz, Mas rodoviária, tem horário, é aeroporto. disso que eu quero dizer, entendeu? Tipo assim, ó, precisou de ir para o hospital 3 horas da manhã, e Cara, aí? é tudo com agendamento, infelizmente, porque, tipo assim, nós não estamos programados para isso, em ficar 24 horas fazendo um Disponível. atendimento. Fazendo atendimento. Porém, trabalhamos com agendamento. Para esse tipo de horário aí, que é nos horários isolados, né? É, Fernando, ó, preciso, igual já aconteceu, preciso ir pro Brás, meia-noite. E aconteceu isso daí, entendeu? Mas ligar como se fosse um É uma atendimento de emergência, tipo, urgência, vamos não tem tipo, como. até porque vocês não é SAMU, né, vocês não Não, é nem pode, a ambulância, gente nem pode entendeu? fazer esse tipo de serviço, é perigoso até Exatamente. É o que eu para a quero nossa ir, mais um integridade. exemplo, mas se caso agendar com vocês, qualquer horário, Qualquer horário, de para qualquer rodoviária, rodoviária. aeroporto, é tudo, cara. Falou que trabalha com a gente mesmo, Tá vendo aí, entendeu? pessoal? Esse é o Papaléguas. Tem algum contato para deixar, para a gente já pelo menos sair desse assunto de Papaléguas aqui, para eles. Cara, eu poderia deixar o da minha mãe, que é a que fica ali responsável pelos carros, que muitas pessoas já têm, né, tipo, de cartões que a gente já distribuiu, uma série de coisas. Tem de cor Porque para falar? tenho sim. Então olha para a câmera, pode falar. O número é 11 9 8298 2672. Então, Morena da entrega para alguns e Cleonice para outros, aí é como a pessoa para mim, preferir. tia. Para você tia, exatamente. Tá, vamos lá. Agora vamos entrar numa parte mais pessoal, né, que eu posso dizer. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho, É, você quer dizer sobre trabalho? o que você quiser. Cara, eu sou um cara que eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo que ele já fez na minha vida, na vida da minha família, que é como eu te disse, foi um desafio muito grande chegar no Jacira sem nada, sem casa para morar, morando de aluguel, muitas das vezes atrasava 3, 4 dias e o dono da casa já olhava daquele jeito. Quem mora de aluguel sabe como que funciona.
E eu sou um cara que eu tenho que agradecer mais do que pedir, certo? E conseguir a nossa própria casa foi um desafio dos sonhos mesmo, porque eu particularmente, eu não acreditava que a gente ia poder ter uma casa, cara. Vivendo da situação que a gente vivia, sério, César, na moral mesmo, extrema pobreza, cara, de verdade É mesmo. complicado a Se eu situação. for lembrar, cara, se eu for falar para você aqui de quando a gente veio da antena da Record, a gente vivia comendo pão de ontem, pão dormido mesmo, pão duro, que inclusive, como eu e meus primos, nós fomos criados juntos, tinha, tinham dois lá, que era sempre o que saía cedo, ia na padaria e via com aquela sacolada de pão duro, o chamado pão dormido, né? Uhum. E aquilo ali pra gente era a felicidade, Um banquete. principalmente quando vinha aquela rosca, uma rosca com frutas cristalizadas. Nossa, quando vinha quando o dono da padaria dava aquela rosca, cara, pra gente era uma felicidade. Então, Lá comparado ele. de hã? Lá ele. Aí, não, brincadeiras à É, parte, mas pode vamos falar. lá. Então, eh, vendo de onde Deus tirou a minha família e aonde ele nos colocou, cada um com seu pedaço de terra ali, com sua casa, com seu carrinho, cara, eu só tenho a agradecer. Eu eu gostaria de poder ajudar as pessoas, de verdade, porque tem muitas pessoas que ajudam esperando algo em troca, e é fácil identificar esse tipo de pessoas, é muito fácil. Eu tenho um hábito de dizer que essas pessoas fedem, porque quando você olha assim, você fala: "Meu, isso não é bondade, isso não é bondade, é interesse". Então, o meu maior sonho é poder ajudar as pessoas, ter condição em ajudar as pessoas. E fazer mesmo, César, como tem que ser feito. E é por amor, não tem nada de troca. Ah, eu te dou aqui, mas você me fortalece ali. Nada Então, no disso. caso, vamos supor que se você tivesse um superpoder, você teria essa missão de Ajudar, cara. ajudar as pessoas. Ajudar. Tenho certeza disso. Muito bom. Portanto, César, não é falar do melhor carro, da melhor casa. Não, para mim não envolve nada disso daí como uma riqueza para o ser humano. Porque uma amizade ela vale muito mais do que qualquer dinheiro no banco. Porque sabe, se eu cair ali na rua, estiver sofrendo de alguma coisa, de um infarto, alguma coisa e tal, meu, eu vou precisar até de um cachorro. Sim, Você entende sim. essa situação de você precisar do próximo? A necessidade, né, assim, a priori tipo assim, não é nem prioridade, é mais é meio que uma necessidade mesmo. Sim, exatamente. É sobre isso. Igual antigamente, não sei se você se lembra, pegava doações de roupas, de agasalho na época do período do frio, Sim, e saíamos, você sim, participou, sim, distribuindo no centro da cidade, Taboão da Serra, e outros lugares que a gente via pessoas em condições de, de rua, né? E fazia essas doações juntamente com a população, que é outra coisa que eu tenho. A gente viver agradecendo a Deus por tudo, principalmente pelos amigos que temos, amigos verdadeiros. Porque é tanto a entrega, né? Que se não fosse as pessoas do Jacira, nós não existiríamos. por isso que eu comecei por esse lado, né. Você tá entendendo? Assim também funciona, tipo, se você joga aqui no Facebook ou no Instagram, gente, ó, se você tiver um agasalho aí, um sapato, um tênis, eu trago até a entrega, ou eu mesmo vou e Sim. busco, porque a gente vai levar tal dia, que a gente levava sopa. Meu, como que você se sentia ajudando aquelas pessoas em condições de rua? Eu, particularmente, Gratificante, pra mim era e gratificante, fora que surreal. parece que lava a alma. Você tá entendendo essa questão do ajudar? César, eu costumo dizer também que tem duas diferenças de pessoas, de seres humanos. Tem a pessoa que precisa de ajuda e tem a pessoa que quer escorar. Sim, Então, a gente tem que ter também discernimento sobre essas pessoas. Porque muitas pessoas agem de forma pilantragem. sim, Vamos, sim, na vamos ser maldade mesmo, né, exatamente. querendo se crescer em cima disso, Exatamente. querendo ganhar imagem, tipo assim, dá com a mão e Se tira com a outra. propagar. Isso, Se exatamente. propagar. Mas vamos dar uma pausinha aqui, eu sei que teu negócio tá gostoso, mas eu preciso agradecer os nossos apoiadores, as pessoas que estão nos incentivando para que esse podcast aconteça. Sabe quem são essas pessoas, Fê?
Ainda não tenho ciência. Então, eu vou te falar aqui agora. E você que está aí, você também pode ser o nosso apoiador, tá bom? Entre em contato conosco e participe desta lista abençoada, que é JR Salgados, Barbearia e Cabeleireiro Look, IBT Telecom, que é para essa internet toda funcionar sem travar, Cris Óticas, Tito Moto, conhece? Tito conhece. Chaveiro JS do Jacira, conhece? Também, Quem que você não conhece, né? Lojas Havaianas ali embaixo do Belfort. sim, Empório Dona Maria, que é em frente o Belfort não, que agora é Barbosa, né? Em frente o Barbosa, certo, que é também é já novo, né, que é é, produtos naturais. sim, já vi aqui. Floricultura Poleto, conhece? Nessa não, Então fica ali abaixo do da Veríssima. certo, Espaço Daiane Ferreira, que é a Daiane, minha a mãe do Felipe, meu ex-aluno, certo, certo. certo? Autoescola DJ, Opa, é do quem não nosso amigo, conhece, é né? do Sica? Do Sica, Opa, isso. grande Sica. Drogaria Renatinho, Ah, esse aí eu gosto demais, ele é de graça. esse é nosso Ele parceiro, gosta, né? chama ele de Guigui. De Guigui. Guigui Chavozinho é o nome dele. Aí, ó, aí, ó. Frango frito do Shaolin, esse você não conhece, Ah, mas, ó, está para conhecer. Em breve eu vou até te passar o contato pra você chamar, que é um frango frito maravilhoso. fica onde? Fica aqui no Itapecerica, mas ele entrega tá no Capão, em Embu, então, tipo assim, ele Certo. fica ali pro centro de Itapecerica, mas ele entrega pro lado de cá do Jacira também, tá? Osvaldo, Ô, velhão quem do não Jacira, quem conhece o não Osvaldo, conhece? né? E outra coisa, o Osvaldo, que Deus abençoe, é um dos nossos apoiadores, nossos novos apoiadores, então seja muito bem-vindo, tá bom? Eh, Vamos Brilhar, que é uma loja de maquiagem, para você que gosta de maquiagem, é apenas R$ 10 você compra, você compra alguma coisa, né, porque você vai com R$ 100, você vem com um monte de coisas, né, que é um produto R$ 10. Imagina, pra mulher É, que gosta de fazer a festa, coisa né? boa. Temos o Mercado JJ, lá da Analândia, Sim, certo. conhece. Esquina da Pizza, Opa, conheço, do Samuel, nosso amigo conheço. Samuel, cresceu comigo. E bar e restaurante Top 10. Opa, Gilcinho! Ei, Gilcinho! Esse Gente, cara é uma figura. muito obrigado por essa força, por esse apoio. Vocês são muito importantes para a nossa vida e para o nosso trabalho, tá bom? Que vocês possam continuar nos apoiando para que esse tipo de coisa, esse tipo de conversa continue acontecendo não só com o Fernando, mas com os nossos próximos convidados. E agora vamos continuar o nosso papo. Quer Bora? tomar uma água? Não, não, tô Alguma coisa? Tá tranquilo, tô tranquilo? tranquilo, Tá tô tranquilo. relaxado? Tudo na paz? Um arrependimento? Cara, eu não tenho o porquê me arrepender de nada, cara, porque a nossa vida é feita de consequências, certo? Consequências e escolhas. Escolhas geram consequências. Sim, Eu acredito que nós erramos como qualquer outro ser humano. O que cabe a cada um é se policiar, é eu, Fernando, olhar para mim e falar, cara, onde eu posso melhorar? Então eu tenho a oportunidade de me melhorar todos os dias. E é o que eu procuro como homem, como esposo, como filho, entendeu? Não posso falar como pai ainda porque eu não sou, mas vai ser já, mas né? vamos lá, né? Tá para vir? Não, César, infelizmente agora não é o Não é momento. o momento? Ela acabou perdendo, né? Sério, Foi cara, eu não triste, mas sabia. é. Deus console, Deus viu. sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas é isso, falar sobre arrependimento, eu não me arrependo de nada. Certo. Eu me policio todos os dias para eu ser uma pessoa melhor todos os dias. Então Entendeu? beleza, então vamos para a pergunta mais importante da noite. Qual é a sua revolta? Política. Fica à vontade para falar a sua revolta do pé à cabeça, do que você quiser falar. Aqui é tudo seu, o que você quiser falar, fica à vontade. Então, eu vejo a política hoje, aqui no nosso bairro, Tapicerica da Serra, como uma porta de escape para quem não teve a oportunidade de ganhar na Mega, entra para a política. E assim que ganha, acaba usufruindo de benefícios que a política traz, né? Sim. Regalias, férias e tudo mais. César, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta para eu conseguir chegar onde eu quero. Se você trouxer um parente seu de outro estado e falar assim, ó,
Vamos passear. Aonde você levaria esse parente seu? Tio, tia, primo, prima? Não, nós não vamos sair para longe, mas eu vou te levar para passear. Onde você levaria? Aqui no Jacira. No parque, ali na pracinha. Tá. E na sua visão, qual a experiência que esse parente seu teria indo ali na pracinha? Bom, para se divertir, um parente adulto não teria Não teria divertimento nenhum, divertimento nenhum. mas Para ali é para tirar as crianças, né. certo, Criança se divertiria igual o meu próprio filho se diverte, o filho da minha mulher se diverte, que ali sim. eles ficam à vontade, até porque tem uns brinquedos novos, mas É atrativo? Você essa pessoa iria, sei lá, tirar uma foto para compartilhar com o pessoal que ficou lá no outro estado. "Olha que bonito, olha que praça". Causa esse impacto de não, de até porque de tá meio abandonado ali, né. meio? Tá César, vamos lá. Eu não estou dentro da política, eu não sou político, mas entende-se que, diante de fontes, esses brinquedos que você, falou aí, até mesmo aquele negócio lá que fica andando de tobo skate, como que é o nome daquilo? a rampa, né. Aquela rampa de skate, exato. Até onde veio ao nosso conhecimento é que a prefeitura convidou uma determinada empresa para que beneficiasse aquele espaço com o que ali tem. Eu não sei se aqueles brinquedos de movimento, aquela coisa toda, eu não sei isso, mas supostamente aquela quadra e essa pista de skate, eles cederam para uma determinada empresa e falou assim: ó, vocês podem ajudar a gente? Coloca alguma coisa ali. Legal. Essa empresa veio de boa vontade, acredito eu, posso estar falando bobagem aqui, tá? Isso foi de coisas que chegaram aos nossos ouvidos ali, no período que foi feita aquela instalação. Eu posso estar falando uma puta bobagem aqui. Mas trazendo a responsabilidade para a política e para a nossa prefeitura, César, aquilo ali era para ser um espetáculo de lugar. A área dá autonomia para isso. Tá entendendo? Sim. Na minha opinião, aquela rampa de skate não deveria ser de madeira, porque se você for lá agora e tirar foto, já está toda estourada. E se fizeram algum trabalho lá de restauração, vai estourar daqui um ano se brincar. Então, na minha opinião, César, na minha opinião, cara, deveria ter uma rampa de concreto, deveria ter paisagismo. Se você for em cidades vizinhas, as praças dos caras são diferentes. Se você for em outras cidades, você vê que você fala assim, poxa, parece que eu não estou em São Paulo. É a sensação que traz. Sendo que aqui nós temos bagagem, nós temos espaço, mas não temos quem coloca a mão no arado e fala assim, eu vou fazer. Sabe Bate no por, peito, né. sabe por que, que a gente não tem? Se você observar nos videozinhos que os caras fazem, é tudo puxando peixe para o seu prato. Temos três aqui, certo? Eleitos do Jacira. Se os caras quisessem fazer, pelo Jacira e pelo Santa Júlia, que eu vejo como um só, Jacira, Santa Júlia, esses bairros são os que teriam que ter um investimento como este, os caras dariam a mão e falavam, meu, ó, vamos ligar para isso aqui, para fazer a diferença no Jacira. Mas não é o que está sendo feito. Ou é ridículo, cara. Tô falando por demagogia aqui não, mas é ridículo. Você chegar no Facebook, ó, olha essa lombada que eu fiz aqui. Olha esse ponto de ônibus. Cara, eu teria vergonha de inaugurar um negócio desse. Sabe por quê? O pessoal do Jacira, eles estão esperando infraestrutura. Tá entendendo? Esses dias aí eu fiz uma postagem referente a um suposto show que fizeram aqui no terminal, nada contra show. Sim, é. Isso é legal. É legal, na minha opinião, é legal. As pessoas. Inclusive deu muito debate esse comentário seu. Exatamente. É legal. Porque isso aí acaba trazendo leveza para as pessoas que moram aqui e acaba desestressando. Só que, quanto que foi investido nisso daí? O dinheiro que foi investido nisso daí, César, na minha opinião, poderia ter sido investido no posto de saúde, no pronto-socorro. Eu, César, eu tenho visão que o Jacira não teria que ter pronto-socorro, e sim hospital do Jacira. Olha a quantidade de pessoas que nós temos aqui no bairro. Quase um município, né. Você tá entendendo? É quase, parece que ninguém entende que o Jardim Jacira faz parte de Itapecerica da Serra. Da minha casa para eu chegar em Itapecerica é 15 minutos.
Detalhe que a maioria das empresas que eu já trabalhei, sempre tem alguém do Jacira. Você tá entendendo? Então, assim, se os caras quisessem fazer, eles faziam, cara. Esse dinheiro que foi feito, que fizeram esse investimento, que, meu, posso estar falando bobagem aqui também. Eu fui lá porque para expressar um sentimento de, meu, como assim, cara? Os caras, eles fazem um grupo político. Nesse grupo político, é beneficiado só as ruas, pessoas e lugares que favoreceram eles. Então, se o grupo A apoiou fulano, o grupo B não vai ser beneficiado de maneira alguma, a rua dele, a casa dele. O que não pode acontecer. Meu, se foi eleito pelo povo, é para o povo, não é para o grupo. Não é para a pessoa, não é para o César ou para o Fernando. É para a cidade, é para o bairro. Entendo eu que é meio que uma fiscalização. Aonde está precisando? É ali? Então é ali que nós vamos trabalhar. Mas você pode ver, os caras ficam ali, ó, se degladiando entre eles. Em vez dos três pegarem na mão e falar, meu, vamos fazer essa praça acontecer? César, se quisessem, fariam. É. E é um ponto turístico aqui, viu, cara? Exatamente, é o que eu venho e te falo. Se você for levar Esse um. campo não sai nem a Não pau, sai, cara. O que cara, que tá não acontecendo com sai. esse campo, César, gente? ali, na minha opinião, no início da entrega, eu levei uma mulher. Vou, vou falar aqui, eu levei a Maria, uma senhora por nome de Maria, que ela perdeu. Eu tô dando um nome fictício, tá? Certo. Não é nenhuma Maria, para não usar nome. Tá, certinho, muito bom. Ela perdeu o filho dela, arrastado pela correnteza, pela época que ela falou, há 25 anos atrás. Foram achar o moleque na represa. Quem é mais velho no Jacira aí sabe disso. O moleque foi achado na represa. É. Na minha opinião, não precisaria ser exatamente um piscinão ali, mas uma piscina para comportar essa, primeiramente, a água canalizada, né? Aquele córrego, ele não poderia estar aparente ali como ele fica, na minha opinião. Ele tinha que ser totalmente canalizado e fazer uma área única ali, certo? Outra praça com paisagismo, a pista de skate, talvez uma pista de bicicleta. Porque se eles tampassem aquela parte de cima, Você está entendendo que daria nós um temos negócio top. espaço? Parece que não tem cérebro para isso, mas espaço tem. O campo já era para estar funcionando faz tempo. E outra, se você for em outras cidades, os campos são todos com arquibancadas e cobertas, que não é o nosso caso ali. Então, tipo assim, os caras ficam investindo dinheiro para chamar atenção em um lugar, em outro, em outro, em outro, mas não faz o que exatamente deveria ser feito. Outra situação que eu discordo totalmente, essa questão asfáltica. Você pode observar, César, os caras, todo ano, eles têm que fazer um asfalto. Todo ano, certo? Quando, na verdade, deveriam fazer um. Se fosse um de qualidade, iria eliminar todos esses que é feito Não de ano ia em ano, precisar fazer e recapeamento. principalmente, um mês antes da política. Porque é a carta na manga que os caras utilizam, né, para ganhar voto. Se fizesse um de qualidade, eu tenho certeza que o Jacira, o Santa Júlia e até mesmo Itapecerica da Serra não precisaria ficar fazendo investimento de asfalto. Daria para dar prioridades em outras coisas. E tem asfalto de qualidade. Cabe quem quiser fazer. Contratar a empresa correta e fazer o planejamento de mudar todos os asfaltos para que não seja preciso fazer mais asfalto. Possa ser que tenha um gasto muito grande hoje, mas daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, ou no próximo prefeito, candidato e tudo mais, vai vir fazendo aquele mesmo trabalho, mas para se manterem no cargo, eles ficam fazendo essa maquiagem, que é o que eu costumo dizer nas minhas postagens, maquiagem, entendeu? Porque eles sempre vão ter o que fazer. Você pode ver, qual é as outras obras que os caras mostram alguma coisa diferente? Só Não recapeamento. tem, pô. Eu queria muito ver uma obra top ali naquele terminal. Eu queria muito. Na minha opinião, sabe o que poderia ser feito no terminal de Jacira? Uma entrada única para ônibus, Diferenciada só para ônibus, né? só para ônibus. Sabe aquele barranco ali que fizeram uma obra de milhões ali, que Uhum, colocaram os coqueiros? sei. Se tivesse uma entrada naquele barranco e mudasse o terminal, jogasse a garagem dos caras para trás e aquela cobertura para frente, ou deixasse da mesma forma que está, porque quebrar
aquela cobertura ali também seria um transtorno total. Já é outro Mas se distúrbio. mudasse isso de maneira que os ônibus, os que vêm do Jardim das Oliveiras, passassem por ali e mantessem seu trajeto, não, como é que chama o nome daquilo? Semáforo. Eu quero, eu duvido alguém aparecer e elogiar aquele semáforo. A demora do diabo que aquilo ali é. É muita demora. Aí, se tem 3, 4 ônibus ali, acabou, meu amigo. Aí tem nego que perde a paciência e se arrisca na contramão. Aí gera Aí acidente. vai gerar outro transtorno. Mas se tivesse uma entrada única, ainda que mantesse no plano que ainda está, se tivesse a entrada única para o terminal, apenas para ônibus, você está entendendo? Ia melhorar bastante aquilo E dali. uma outra situação também, como que vocês ali, que você mora ali pro lado ali do cavalo, né, do Sim. cavalo de ferro. Como que vocês ali, fazem, vocês quem não tem veículo ali? Porque ali não passa nenhuma Meu, linha de ônibus não, né, de perua, nada, né? que hora é agora? Se você for lá agora, tipo, ó, 11h09 da noite. Se você for lá agora, tem 2, 3 pessoas transitando. Ou é a molecada que vem da escola, né, no período de aula, quando termina, ou é a pessoa que chega do trabalho, porque ali não tem ônibus. Sabe o que melhorou bastante? A questão do policiamento. Porque antigamente os caras iam pela estrada antiga, né, da Mombaça. Agora o policiamento ele faz esse trajeto ali, então inibe um pouco essa questão de roubos. Meu primo já foi vítima disso. Ele trabalhava nessa mesma padaria que a minha mãe trabalhou. Aí ele lançou um tênis na época que eu não vou me recordar do tênis e boné. Acho que eu lembro Ele dessa. sempre, você tá entendendo? O cara tomou o tênis, tomou o boné e deu um tiro no chão. Porque nessa época ainda não tinha base da companhia. Então, deu um tiro pro chão. Tipo assim, imagina o quanto a pessoa fica totalmente rendida diante de uma situação daquela ali. Você Se acha tem que seria luz, interessante ter uma linha de pelo seria. menos um Bela Sintra ali? Seria. Porque eu acho que Seria. tem 2 linhas que passam pelo Mombaça, né, que é o Serra Linda e o 2101, né. Sim, sim. O Serra Linda poderia passar muito bem por ali. Exatamente, mas não tem planejamento. Sabe o que, que os caras falam, tipo, em situações como essa? Que eles não veem quantidade, uma quantidade de pessoas considerável para que façam isso. Então isso acaba gerando gasto e não lucro. Porque o que visam é lucro, não é. Eu costumo dizer que não é organizar, é arrecadar. Tem outra coisa muito importante aqui também, já que é para vomitar, né, que é uma expressão de jogar Solta, para fora, fala. é a questão do tarifa zero, cara. Isso é um inferno esse negócio de tarifa zero, mano. Porque tem tarifa zero, mas não tem ônibus. É onde que eu Entendeu? te falo? Para vocês, né, e para vocês que têm carro, para quem é CLT, irmão, isso é um lixo. Quem vive nas ruas, nos pontos, passa o maior veneno. É. Final de semana é um inferno É esse de hora em lugar. hora? Como é que É de funciona uma pra hora você? em uma hora. Quem, por exemplo, quem vai trabalhar aqui tem que pegar o ônibus 6 horas. Se chega às 6h05, a perua já passou, é só 7 horas, irmão. É onde eu te falo. A questão aqui é arrecadar, nunca foi organizar, nunca foi ajudar. Aí eu te falo, vale a pena isso? Eu sou mais pagar a condução e ter mais peruas e Do ter que... mais coisas do que ter a tarifa zero ter que ir Exatamente. de graça e você ficar 2 horas no ponto, cara. Isso é Exatamente. revoltante. Eu falo por mim que eu sou CLT, né? E eu trabalho com isso e eu não tenho carro, cara. Então, Entendeu? Então isso para mim é revoltante. Para você não é, né, porque você ainda, graças a Deus abençoou, né, você tá nessa situação, mas vocês têm as suas revoltas. E eu acho que aqui nós estamos aqui para colocar isso para fora. exato. Entendeu, pessoal? E César, para nós não fugir disso daí, é porque o Jacira também, não sei se você já percebeu, tem muita dívida de favor. O pessoal fica grudado nisso daí. O pessoal fica vendido, na verdade, em dívidas de favor. E eu acredito que não deveria ser dessa forma. Não adianta eu votar em candidato A ou candidato B porque tem um sorriso bonito, Sim. ou porque tem uma estrutura familiar bonita. E nós temos que olhar a capacidade. A partir do momento que o César tem capacidade de liderar alguma coisa, opa, vamos levantar o César porque vai ter resultado. Mas como isso não acontece, é por isso que nós vivemos o que estamos vivendo. Não temos praça, não temos transporte,
não temos segurança. Eu coloquei lá, eu frisei lá na minha última postagem, quem viu lá vai. Fala pro pessoal aí qual que é o seu Instagram, qual que é a sua rede social, para quem tá te acompanhando, quem tá assistindo e não te segue para seguir. No meu Instagram é Fernando Souza, né? Meu Instagram. E o mesmo é o Facebook, Fernando Souza. Eu até frisei lá na minha postagem. Cara, você tá vendo a onda de assalto que o Jacira tem? Nossa, nem me fale, cara. Se uma pessoa precisar de um Uber de, sei lá, do Jardim Ângela pro Jacira, é fácil algum Uber vir pra Dependendo cá? do horário, eles cancelam. Eu vou falar por mim mesmo, que eu trabalho, né, na Regis Bittencourt e eu tenho que fazer a minha mulher chamar, porque as mulheres eles atendem. É, homem Agora, não. se for no meu nome, não Não atende, vem não. não, né? Não vem. Se for dois caras, então acabou, não vem Piorou, mesmo. piorou. Então, E os para caras estão errados? Os caras que estão trabalhando estão errados em não vir? Não o estão. cara tá com medo, né, cara? Lógico que E não. no Jacira Não ainda, o tem Jacira. segurança. Não tem segurança. Eu até frisei lá, que depois foi até um abençoado lá e falou: ah, mas isso aqui já tá no papel. Que papel, César? Você vive de papel? Você come papel? Meu, Olha o papel eu aqui. vivo de resultado, irmão. Vivo de resultado. Meu, deveriam, César. Essa Smart Sampa, por mais que não fosse no mesmo modelo Smart Sampa que tem dentro de São Paulo, com reconhecimento facial, aquela coisa toda. Mas eu acho que deveria ter um monitoramento dentro do Jacira, dentro do Santa Júlia, em bairros que sofrem com isso todos os dias. Tá entendendo? Com onda de roubos e assaltos. 5 horas da manhã, o pessoal descendo de tropa dos bairros de mão dada para não ser assaltado. Tá entendendo? Então, para mim, deveriam ter postes de monitoramento em toda a cidade, principalmente em bairros como Jacira, Analândia, Jardim do Carmo, Sônia Maria. Você tá entendendo? Sim, Para as pessoas sentirem um pouco mais de segurança. E fora isso, o contingente da GCM deveria ser aumentado com urgência. E posso te falar, na praça ali nós já deveríamos ter uma base para pelo menos tomar conta do Jacira e do Santa Júlia. Santa Júlia, Jardim das Oliveiras, eu acredito que deveria ter. Porque até que os caras saem de lá para vir para cá, que volta para lá. Se você for rodar, pode rodar de ponta a ponta no Jacira agora. Eu duvido, eu faço o desafio para qualquer um achar uma viatura da GCM. Não tem, César. Mas os caras têm dinheiro para ficar investindo em coisas que vai ludibriar o pobre, em vez de fazer o que realmente tem que ser feito. Tá entendendo? Eu gosto de falar de política. Se vocês perceberam, sim. todo momento eu bato e volto. Então eu gosto de falar de política. Então vai ter uma parte 2. Se me convidarem, estou disposto. Começa a prestar atenção em quem vocês colocam para administrar a nossa cidade, para fazer por nós, tanto em crescimento pessoal como profissional, quem tem verdadeiro planejamento para a nossa cidade. Porque eleger qualquer pessoa para não fazerem nada, até aqui já paramos, né? Porque até agora ninguém fez por nós. O pessoal tenta, 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 mas parece que está tudo perdido, entendeu? E começa a analisar quem coloca lá, se realmente merece aquilo dali, se realmente quer uma mudança de vida ou quer uma mudança para a nossa cidade. Porque senão nós vamos ficar dando voltas e voltas e voltas e não vamos chegar a lugar nenhum. Aí fica essas briguinhas de Facebook aí, de quem fez mais asfalto, quem fez mais lombada, quem fez mais ponto de ônibus, e de progresso mesmo não vai ter nada. Infraestrutura mesmo, hospital, saúde, segurança. Bom, quero agradecer essa participação maravilhosa e espero que tenha a parte 2, porque eu sinto que essa conversa ainda ficou pela metade. Tem muita coisa ainda a ser Pode ter falado, tem certeza. muita coisa que nós devemos falar, e pode ter certeza que você vai ser convidado para mais vezes, tá bom? Eu, Muito obrigado aí pela sua participação, eu agradeço, que Deus te abençoe. agradeço o convite. Pode ter certeza que quando vocês me derem a oportunidade, eu não vou hesitar. Eu vou vir sim, vou comparecer sim, porque é, assim como eu, tem que ter mais pessoas também de coragem, que tem coragem de falar
E entendeu? é disso que a gente E precisa. não se acostumar e aceitar migalhas, que é o que a gente está recebendo aqui. Sim. É se contentar com migalha, sendo que não deveria ser Não, dessa a forma. questão é que nós vamos lutar, né, nem que seja na fala, por já ser a Exatamente, melhor, entendeu? exatamente. Se a gente não pode fazer, mas a gente A pode falar. a nossa voz vai chegar em algum ouvido, não é possível. Exatamente. E aqui, ó, quem sentar nessa cadeira aqui, tá disposto a falar também, Exatamente. entendeu? Aqui a gente Sim, não tá aqui para restringir ninguém. E sim. parabéns pela coragem mais uma vez, Tamo entendeu? Porque a junto, meu gente amigo. por mais pessoas assim como você, irmão, Tamo junto. porque assim é disso que a gente precisa. E esse é o nosso Joycast, e chama a vinheta.